No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que está e vai ao ar pela Web Rádio Meimei todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir o programa quando ele vai ao ar, os episódios anteriores já estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Ajude na divulgação para que essas informações possam chegar a mais pessoas. O Espiritismo é a única doutrina da atualidade que nos dá resposta para muitas situações que passamos a vida tentando entender. Mas para cada resposta que encontrarmos, teremos mais perguntas, pois que o conhecimento é assim. Quanto mais expandimos a mente, mais espaço sobra para o novo. Sendo assim, aconselho a não se fechar em certezas, pois que só os tolos têm certezas, os sábios possuem dúvidas. E qual a sua dúvida sobre o tema espiritualidade de animais? Tem alguma sugestão para esse programa? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam nesse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. O elefante é um animal venerado em várias regiões do planeta, símbolo de força, sabedoria, amizade, longevidade, solidariedade e memória. O único gigante a pisar sobre a Terra na atualidade, tão especial que as pessoas querem ter um pouco dele em objetos tidos como talismãs feitos de marfim. Mas nessa busca por um souvenir milagroso, ignora-se a origem da matéria-prima, e a caça predatória do elefante aumentou assustadoramente para atender tanta superstição. O marfim, na verdade, são os caninos desse animal emblemático, que para ser comercializado, precisa antes ser arrancado das profundezas da sua cara linda. O uso do marfim foi proibido em muitos países da África, mas depois foi liberado. É que havia uma pressão em utilizar do valioso produto e surgiram questionamentos. Acaso não poderia, se o animal já estivesse morto? Que mal faria? Já está morto mesmo? Ok, então, ficou decidido. Pode arrancar o marfim, mas só no caso de o animal já estar prestes a morrer de doença ou outras causas naturais, certo? Então, essa liberação provocou uma dúvida na cabeça de alguns pensantes. O que viria a ser uma morte natural? Poderia ser uma morte na natureza? Aparentemente deve ser, pois a caça aumentou assustadoramente após essa capciosa liberação. Aproximadamente 40 mil elefantes são mortos todos os anos na África e muito em breve, se o ritmo de matança continuar acelerado, os gigantes dóceis deixarão de existir. Considerado o ouro branco, a demanda criminosa pelo marfim atiça os caçadores. Afinal, uma única presa chega a pesar 60 quilos e cada quilo de marfim custa... não vou falar. Vai que instiga o amigo ouvinte a colocar a esquecida roupa de safari e desembarcar na África. Não quero dormir com essa culpa. O desespero em obter o marfim é tão grande que alguns caçadores colocam veneno na água em que os animais bebem e ficam nas sombras, esperando a manada, muitas vezes com centenas de elefantes, ir tombando aos poucos, sem nenhuma chance de defesa. Uma triste realidade, já que nem os filhotes têm sido poupados da matança. E uma única verdade:
que se existe o comércio ilegal do marfim, é porque existe a procura. E estou frisando o marfim, mas eles também são mortos pela carne e pelo couro. O marfim é valioso, nobre, abriu um comércio milionário, que assim como os casacos de peles, alimentam a vaidade fútil dos que se consideram dignos de ostentar o que os outros seres têm de melhor. Já adentramos um ponto crítico para o futuro dos elefantes entre nós. Se o ritmo de matança continuar como está nos dias atuais, daqui 10 anos, a extinção deles será certa. Por outro lado, se a matança milagrosamente acabasse hoje, levaria uma média de 100 anos para que os elefantes se recuperassem, já que a reprodução deles é muito, muito lenta. Mas algo muito interessante tem acontecido nos últimos anos, que é o nascimento de elefantes sem as presas. Isso mesmo. Isso até emociona, pois que alguma alteração comandada pelos responsáveis espirituais desses animais foi feita em seus perispíritos e as presas, cobiçada e responsável pela quase extinção desses animais, foram retiradas. Talvez eles fiquem para a nova terra, talvez não sejam extintos, afinal são mansos e merecem viver aqui no futuro de paz que se aproxima. Quero fazer um paralelo sobre nossa evolução. Como é importante vencer alguns hábitos que nos condenam e como planejamos isso para nosso retorno. Infelizmente, esquecemos e podemos ir e vir dezenas de vezes sem conseguir essas melhorias. O que nos resta em alguns casos são medidas extremas, como nascer com deficiências que nos facilitarão o almejado intento ao reencarnar. Jesus disse: se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranque-o. E era isso que ele queria dizer, pois que mesmo que muitos não aceitem ou entendam, é para as melhorias espirituais que reencarnamos, para vencer nosso eu ainda doentio. Uma deficiência é a melhor coisa para nos ensinar humildade e respeito, ou de ajudar alguém que conviverá com um deficiente. Afinal, cuidar é o melhor domador de egos. Eles são elefantes deficientes. Talvez digam isso daqui a alguns anos, pois que podem ser considerados assim, já que não terão presas, mas são simplesmente animais preparados para poder viver na plenitude, sem o tropeço que suas valiosas presas representavam. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: tenho uma curiosidade. Animais clonados possuem alma? Oi, querido ouvinte, a resposta é sim, eles possuem alma. Na verdade, alma é todo espírito encarnado, a junção de corpo físico e corpo espiritual. E se está vivo, já denota ter o espírito. Sem espírito, nem haveria nascimento, pois que é o espírito quem comanda tudo. O que acontece na clonagem? Quando se clona, é usado o próprio gene do doador como matéria-prima para se criar o embrião. Usa-se um óvulo e dele é retirado toda a informação da doadora. Ele fica como um ovo vazio e insere-se nele a informação genética do indivíduo a ser clonado. Após isso, é dada uma pequena descarga elétrica, como um choque, para que essa célula possa ganhar vida. Depois disso, é implantado em um útero onde ele se desenvolverá. Sendo assim, não haverá pai nem mãe, apenas o indivíduo que já existe. Será uma cópia. Desde que a ovelha Dolly, o primeiro clone, foi criada em 1996, especulava-se dentro dos círculos religiosos se ela teria alma. E a questão foi usada por muitos ateus para comprovar que não era necessário ter Deus para acontecer a criação. E os materialistas, que já não acreditam em algo que sobreviva à morte, ou seja, o espírito,
fizeram uma festa em cima dessa questão. Mas o que esses homens da ciência, que ainda engatinham nas descobertas, não sabem é que se eles conseguiram clonar, foi simplesmente porque receberam permissão para isso, e que já havia um espírito animando aquele corpo desde a concepção, ou clonagem, como é o caso. Para os espíritos benfeitores que cuidam da evolução do planeta, não importa se o corpo será gerado da forma convencional entre papais e mamães, se será fruto de uma reprodução assistida ou ainda se experiências laboratoriais, como o caso de clones. Todos os corpos são habitados. Não há como haver vida sem que um espírito anime o corpo. O que acontecerá em um clone é que ele viverá menos, pois que é criado a partir de células maduras, e isso limitará a sua expectativa de vida. Mas ainda assim, o aprendizado para o espírito que o animará será importante, enriquecerá a sua evolução. Então, querido ouvinte, a resposta é bem simples. Se o corpo está vivo, andando e respirando, ele tem um espírito por trás de tudo isso. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Você sabe o que é pet terapia? Durante a Primeira Guerra Mundial, nos tratamentos médicos de soldados e civis, foi relatada uma mudança nada sutil na melhora dos pacientes quando havia cães por perto. As pessoas ficavam mais calmas e se recuperavam com mais rapidez. A terapia assistida por animais, conhecida também como pet terapia, é uma vertente terapêutica onde o animal é o mediador entre paciente e médico. Ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Os animais passaram a ser usados como acompanhamento em hospitais, asilos, abrigos e creches. Os animais mais utilizados são os cães, por serem dóceis e brincalhões, mas gatos e coelhos também são utilizados, sem esquecer da terapia com golfinhos e cavalos. Por que usar animais na terapia? Conviver com pessoas é o principal agravante quando estamos ansiosos ou mesmo doentes. Elas são agitadas, julgam, trazem seus próprios problemas que muitas vezes precisamos ouvir, estando ou não doentes, e muitas vezes nos deixam em situações desconfortáveis, quando estamos debilitados e sem conseguir cuidar do nosso corpo. Os animais não nos avaliam, não se importam se estamos mal vestidos ou com odor desagradável. Nunca nos julgarão por quaisquer que sejam os motivos. São simpáticos e servis. Já foi comprovado que os animais ajudam no tratamento de ansiedade, locomoção, pressão arterial, depressão, memória, entre tantos outros benefícios. A solidão é uma dura realidade para idosos nos dias de hoje, e os casos de suicídio entre eles aumentou muito. Idosos com animais vivem melhor e mais felizes, pois conviver com um animal dá sentido à vida deles, que voltarão a ser necessário para outro ser. Os animais dão sentido aos dias solitários que a velhice impõe. Foi notícia. Corridas de cavalos sempre foram tidas como locais de luxo onde os milionários donos de cavalos apostavam em seus puros sangue. Sempre nos fizeram crer que os cavalos de corrida eram tratados como reis, que tinham pessoas para alimentar, escovar, aquecer, resfriar. Mas será que é realmente assim? Recentemente veio a público uma notícia que chocou pessoas como eu, que ainda quer crer em algum conto de fadas para seguir vivendo. Nunca fui a favor de corrida de cavalos, mas eu realmente acreditava que eles eram tratados como reis. Infelizmente, dados da Agência de Padrões de Alimento dos Estados Unidos revelaram algo alarmante. Os cavalos de corridas, aqueles que nos passam a imagem de serem valiosos e amados, estão sendo vendidos para frigoríficos de cavalos.
Os novos números da Agência de Padrões de Alimentos revelam essa realidade perturbadora, na qual os cavalos não são tratados como celebridades, mas como produtos descartáveis, cujas vidas são exploradas por cada último centavo de lucro que puder ser obtido por sua carne e ossos. Quando não podem mais competir, eles não vão para algum local verde e paradisíaco descansar, como é o esperado, dado o valor desses animais. Eles são descartados e viram comida. Aí você deve ficar horrorizado, mas não pelo fato de os animais serem mortos, mas sim pelo fato de talvez estar comendo carne de cavalo sem saber, embutido no salame, mortadelas e salsichas. Para você que se horroriza, eu só tenho a dizer: ainda acredita em Papai Noel? Já foi notícia que um restaurante nigeriano vendia carne humana de indigentes. Asiáticos comem cães e gatos. E há pessoas aqui no Brasil que matam tatus, capivaras e preguiças para comer. Ficou chocado? Entenda, carne é tudo igual. Depois que se tempera e prepara, só um exame de DNA para mostrar sua procedência. Foi notícia. O ouvinte quer saber. Um ouvinte pergunta: há a possibilidade de um dia o homem viver em paz com os animais e com a natureza? Tenho dúvidas quanto a essa tão falada transição. Esse desânimo e desesperança é o que não pode acontecer, meu amigo. Claro que podemos viver em paz com a natureza e com os animais, mas isso depende de cada um de nós. Os despertos, aqueles que entendem e se esforçam para que a Terra venha a ser um mundo de paz, não devem esperar que as coisas aconteçam. Somos nós, os que entendem, que temos a obrigação de iluminar as mentes e ajudar o planeta a evoluir. Se há a possibilidade disso não acontecer, se a tão falada regeneração ser adiada, sim, com toda certeza. Assim como quando Jesus desencarnou, tivemos o período das trevas, pois que o mal tomou conta, tentando abafar a mensagem de Jesus, há o risco de acontecer o mesmo dessa vez. E para quem não acredita que o mal é muito mais organizado que o bem, é só parar e prestar atenção em quem comanda, quem se beneficia, quem é idolatrado, quem está em alta. O mundo, tal como o conhecemos, não é regido pelo bem, nunca foi. Ainda obedecemos a sistemas de monopólios, e esses poucos que governam tudo não são propriamente comandados pela luz. Mas, sem muitas teorias da conspiração da minha parte, eu creio que o mal está com os dias contados, que tudo se encaminha para que o bem prevaleça, e aí poderemos viver em razoável paz, pois que a paz definitiva ainda estamos longe de alcançar. Uma pessoa no bem vibra mais e melhor que 100 pessoas no mal. E se cada pessoa consciente conseguir conscientizar mais uma pessoa, a luta entre o bem e o mal já está definida, não acha? Como já foi dito, para que o mal triunfa, basta que os bons não façam nada. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Emmanuel prefaciava quase todos os livros psicografados por Chico. E no livro Libertação, no prefácio, ele conta uma lenda egípcia que eu acho muito propícia para o momento em que vivemos. Adaptei essa lenda, com minhas palavras, para que ficasse mais fácil o entendimento. A lenda se chama Ante as Portas Livres. Vamos a ela. Em formoso lago, ladeado por ladrilhos azuis e adornado por belas plantas e flores, vivia uma comunidade de peixes que, alheios a tudo, passavam as horas na inércia. Esses gordos e preguiçosos peixes buscavam a sombra das flores de lótus e os refrescantes nichos para dormirem. Consideravam-se o centro de tudo, iguais em semelhança ao Deus peixe. Mantinham-se envaidecidos nessa crença.
Só saíam daquele estado de torpor para comer larvas e minhocas, mas em seguida voltavam para suas despreocupadas vidas. Elegeram um rei, e assim não teriam que se preocupar com nada, ele que falasse por todos. O rei elegeu um vice-rei, e assim também não teria que se preocupar com nada, deixe o trabalho duro com os subordinados. Entre esses peixinhos sedentários, vivia um peixinho vermelho. Pequeno e desprezado, sua magreza era do tamanho da sua fome, já que não sobrava uma única raiz suculenta que pudesse devorar. Vivia correndo, ora em busca de comida, ora em busca de uma sombra para sua cabeça, e nessa busca incessante, conheceu cada azulejo do lago que os abrigava, cada flor que sombreava suas cabeças, cada fresta enlameada. Descobriu que o lago, onde nasceu e cresceu, era regado por um filete de água ininterrupto, e do lado oposto, escondido atrás de uma grade extremamente pequena, a água se esvaía em fino canal. Imaginou que aquele filete de água que descia rápido deveria levar em algum lugar, e sem pensar muito, espremeu-se pelas minúsculas frestas da grade, deixando algumas escamas presas nessa passagem. E lá foi ele, levado pelas águas, encantado pelas paisagens e as lindas flores. Antes que percebesse, já caía em pequeno riacho, e lá conhecia novas plantas e novos peixes. Nas encostas, via homens e animais, casas e grandes árvores. No grande rio, fez amizades que lhe indicaram o melhor caminho e o avisaram dos perigos que deveria evitar. E assim ele avançava cada dia mais, ciente que precisava seguir. O grande mar não tardou a chegar, e com ele os perigos que já fora alertado. Baleias gigantes que faziam o pequeno peixinho vermelho sentir-se um grão de areia. Animais em formato de bolhas que queimavam as nadadeiras. Peixes assustadores que se iluminavam e inchavam. Aprendeu nessa viagem a apreciar cada criatura que encontrou pelo caminho. Deslumbrou-se com as plantas luminosas, as estrelas móveis e os peixes com formatos e cores diferentes. Conheceu um grupo de peixinhos que, assim como ele, reverenciavam a vida e o conhecimento. Estava em casa, encontrara sua família. Vivia sorridente e calmo no seu palácio de coral. Já não sentia fome e sua nova família o respeitava. Certo dia, conversando com um sábio peixe, soube que a estiagem muito em breve secaria todos os pequenos rios e lagos, que somente os mares e grandes rios estariam a salvo. Lembrou-se do seu antigo lar. Resolveu voltar e alertá-los do perigo. Eles poderiam se esforçar, perder peso, e passaria, assim como ele, pelas frestas da grade, e todos poderiam ser felizes juntos no novo lar. E assim ele fez. Incentivado pelos bons amigos que fizera, se lançou pelo grande oceano feliz em ajudar aqueles que deixara para trás. Do oceano ao rio, do rio aos regatos, dos regatos aos filetes de água e, enfim, apenas a grade que ele já conhecia bem o separava dos antigos amigos. Forçou seu corpo ainda esbelto, perdendo outras escamas e ansioso chegou no lago. Sentiu-se grande naquele pequeno mundo que um dia já lhe fora imenso. Nada tinha mudado. Os peixes preguiçosos continuavam às sombras, imersos na ignorância da sua vida. Ninguém o havia notado. Pior, ninguém havia dado pela sua falta. Procurou pelo rei e contou da sua viagem, das descobertas. Contou que havia outros mundos lá fora, que havia vida, que os oceanos abrigavam animais 1 milhão de vezes maior que eles. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos. E sob o olhar de gozação do rei, contou também
que o lago em que viviam secaria com a estiagem que se aproximava. Sugeriu que fizessem um regime. Assim todos poderiam passar pela grade. Ele os ajudaria. Mas o quê? Que absurdo! Como ousa, seu peixinho insignificante? Somos o centro de tudo, escolhidos do Deus Peixe. Sob a zombaria da maioria, também conseguia ouvir os murmúrios dos indecisos. Mas a passagem é tão pequena, não haverá meio mais fácil de nos salvar? O pequeno peixe ouvia tudo, sem conseguir argumentos que convencessem seus acomodados irmãos de que a mudança era necessária. Então, depois de muita zombaria, triste, ele refez seu caminho de volta e instalou-se definitivamente no seu palácio de coral. Tempos depois, a terrível e anunciada seca chega. As águas descem e viram lama, a lama seca e vira terra. Os peixes do pequeno lago, vaidosos na sua condição de seres especiais, sucumbem na lama, preguiçosos e sozinhos, abandonados pelo Deus Peixe. Essa lenda fala da tão famosa zona de conforto. Fala da preguiça de mudar e da soberba em achar que somos especiais, escolhidos pelos deuses. As mudanças são dolorosas, exigem sacrifícios, e o conhecimento novo, a mente aberta para ele, exige coragem. E você, se considera um peixinho vermelho, sedento pela verdade, ou se acomodou nas suas crenças, quais os peixes sedentários, incapaz de ver algo além de suas necessidades físicas? Medite nisso. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. E pegando um gancho na lenda do peixinho, eu recomendo para essa semana o livro Missionários da Luz, também de André Luiz, outro dos inúmeros e preciosos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Leia o livro todo, pois que é fonte inesgotável de conhecimento. Mas faça um estudo no capítulo 4, Vampirismo, certo? Vampirismo pelo consumo de carnes, pois poucos admitem e menos ainda estão dispostos a fazer essa associação. Por isso eu tenho muita admiração e respeito por espíritos que possuem a coragem de escrever abertamente sobre esse assunto, principalmente 80 anos no passado. Vale muito a pena ler. Você sabia? Você sabia que as abelhas são os seres mais importantes do planeta? Sim, eu já falei sobre isso programas atrás. Mas além de serem as responsáveis por mais de 70% das plantações do planeta, elas ainda possuem 5 olhos? Elas também voam a 25 km por hora e podem viajar vários quilômetros por dia para encontrar alimento, chegando a visitar centenas de flores. São as principais colonizadoras do planeta e ajudam a manter a vida na Terra. São parceiras da agricultura e possuem uma sociedade eficaz e ordeira. Quando você vir uma colmeia, respeite-a, pois que essas trabalhadoras incansáveis são as responsáveis pelo alimento de nossa família. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. E mais um programa chegando ao fim. Espero que tenham gostado. Para essa semana eu desejo a todos muita luz. Que Jesus e Maria, nossa Mãe Santíssima, os abençoe. Para os animais, saúde e amor para todos, sem sofrimento, sem privações. Tenham todos um excelente domingo e até o próximo programa.